Já de volta aqui com o TV Mar News, e nesse momento de pandemia em que tanta gente passa necessidade, projetos sociais vêm como um alento às pessoas que estão em vulnerabilidade, né? E tem um projeto, então, Comer é Viver, que distribui alimentos para quem precisa. A gente vê agora na matéria de Fernando Palmeira. Freedom, traduzido do inglês, liberdade. Mas vamos falar, além da liberdade, do instituto que tem esse nome, Freedom, que está lembrando daqueles que passam fome. E uma legião de famintos pelo Brasil e pelo Nordeste aumenta a cada minuto como problema derivado da pandemia. E aqui um projeto importante é o Comer é Viver, da Freedom. E o coordenador desse Instituto Freedom, o Ailton, ele nos fala sobre a importância da participação de todos nós nessa campanha de solidariedade Comer é Viver. Olá, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? O projeto é um projeto que a gente teve essa iniciativa por ver a necessidade dos moradores de rua, a vulnerabilidade que eles vivem na rua, e a gente vê que não tem políticas públicas para isso, né? Então, assim, eu acho que a sociedade organizada ela tem que muitas das vezes fazer a parte dela, né? E foi isso que a gente fez, né? O Instituto, juntamente com alguns parceiros, colaboradores, a gente vai para a rua, vai para as ruas, a gente identifica não só levando alimentos para as pessoas, mas também a gente consegue identificar algumas coisas, sabe? A gente conversa com eles, vê algumas dificuldades e vê também algumas soluções, né? Ailton, você lembrou bem, o enfoque é exatamente, além de todos aqueles que estão em dificuldades, mas em especial os irmãos que estão aí nas madrugadas, os relentos e, o pior, com o estômago vazio, com fome. Esse projeto que é importante, Comer é Viver, acontece sempre às terças-feiras? Geralmente às terças e quintas-feiras, né? A gente estabelece esses 2 dias, né? Mas assim, nosso intuito é que esse número de dias, ele aumente, né? Porque a necessidade é diária. Vocês fazem uma arrecadação pelos voluntários, aqueles que doam, empresários, famílias que doam esses alimentos. Como é que está sendo feita a sistemática e a participação efetiva da sociedade nessa campanha? O Instituto ele já tem uma credibilidade muito grande, né? Tem alguns parceiros que acreditam no nosso projeto, nos nossos projetos, né? E quando a gente abraçou esse projeto, Viver e Comer, a gente criou e eles abraçaram, né? Abraçaram, eles colaboram com a gente, alguns. A gente faz alguns esforços para que isso aconteça. E a gente conta colaboradores, mas a gente ainda precisa de colaboradores. Porque a demanda é muito grande nas ruas. À noite nas ruas, a gente vê a demanda é muito grande. A quantidade de alimento arrecadado ainda é pouca com relação à demanda e o número crescente dessas pessoas carentes e famintas? É pouca porque quando a gente vai para a rua, a gente analisa e a gente vê que chega a alguns pontos que a gente não consegue atingir. Alguns moradores a gente não consegue atingir, porque a demanda está crescendo a cada dia. A pandemia já tinha isso, e com a pandemia isso cresceu mais ainda. Então a gente quer ver se atinge um número maior de famílias. Agora é importante convidar a todos e dizer os canais e a forma de como entregar os donativos, esses alimentos e participar ativamente desse belo e importante programa. Certo. Os canais são pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Instagram é @freedom.ailton. O WhatsApp é o 96849802. E a gente vai buscar os donativos, né? Para que a gente monte e saia para as ruas para tentar levar um pouco de alimento e de esperança para essas pessoas, para esses moradores de rua que estão realmente em situação muito difícil. Parabéns, Ailton. Obrigado a todos que fazem com você o Instituto Freedom. Essa liberdade de ir e vir, de trazer e de levar amor, solidariedade e alimentos para aqueles que estão em situação de rua e, acima de tudo, passando fome. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnon de Melo, canal 525 NET,
Claro. Que bom que existem projetos como esse. E olha só, gente, infelizmente a gente tem visto aí que a vacinação está andando a passos bem pequenininhos, né? E aí a gente pensa, como é que fica o pessoal que já tomou a primeira dose e ainda não conseguiu garantir a sua segunda dose? Quem traz informações para a gente vê então aqui na nossa programação essas respostas, inclusive numa matéria que foi feita com o infectologista Fernando Maia, que estava agora há pouco aqui no nosso estúdio. Vamos conferir. Diante da escassez de vacina contra o coronavírus, muitas pessoas, idosas ou mais jovens, que estejam na faixa da vacinação, estão deixando de tomar a segunda dose. E nesse momento nós vamos desmistificar se a demora da segunda dose torna sem efeito a primeira dose. Vamos saber detalhes aqui com essa referência da medicina, o renomado doutor Fernando Maia, infectologista aqui do Hospital Escola Évio Alto. Nos fale um pouco sobre a demora dessa segunda dose, qual o comprometimento que o paciente, digamos assim, o que recebeu a primeira dose, pode sofrer. Ele pode perder alguma eficácia da vacina. Perder completamente não perde, é importante dizer isso. Então, mesmo quem está na sua época correta de tomar a vacina, tome a sua vacina. Quem, por algum motivo, porque está atrasado, atrasou a segunda dose, não deixe de tomar. E tome a segunda dose assim que for possível, para não perder a primeira dose. Lembrar que as duas vacinas que nós temos disponíveis no Brasil hoje, aliás, 3, né, porque chegou agora a da Pfizer, exigem 2 doses. Então, para a gente conseguir ter a eficácia plena que a vacina consegue dar, só é alcançada após a segunda dose. Então, é muito importante que se tome as 2 doses para que se tenha o efeito completo da vacina. Na Coronavac, o tempo mínimo de 14 dias está passando para 28 dias. Espero que com a AstraZeneca não fique aí para mais de 90 dias. Mas caso o tempo seja realmente prolongado e haja dúvida da eficácia da primeira dose, pode haver um recomeço? Pode. Nesse momento não está previsto recomeçar. Tem estudos em andamento para verificar se haverá necessidade de haver revacinação das pessoas ou não. É possível que no próximo ano, 2022, é possível que a gente precise se revacinar. Dependendo da vacina que a gente tomou, pode ser que a gente precise tomar uma terceira dose. Mas isso não está ainda confirmado, isso ainda está em estudo, mas é uma possibilidade. Dentro de mais algum tempo, a gente vai saber direitinho se haverá essa necessidade ou não. No momento, a prioridade é todo mundo que chegou na sua faixa tomar as 2 doses para que se consiga esse controle imediato e que a gente possa, então, conseguir controlar essa epidemia que já matou tanta gente. Eu, senhor e muitos temos ouvido aqueles negacionistas do vírus e, para completar a dose do negacionismo, negacionista do efeito de qualquer vacina. Dizem que simplesmente não aplicam, se aplicam não tem validade. Para desmistificar tudo isso e até educar essas pessoas, o que é que o senhor gostaria de dizer através da TV Mar? O que eu gostaria de dizer? A vacina é a grande arma que a ciência produziu para evitar a doença. Nenhuma outra arma consegue fazer isso, a gente ficar imunizado contra a vacina, contra a doença, sem precisar adoecer. Então, a vacina, a quantidade de pessoas que não morreram e não adoeceram porque tomaram vacina é incalculável, Então, não há nenhuma justificativa plausível para deixar de tomar vacina, a não ser situações pontuais em que você vai conversar com o seu médico vai dizer se você pode ou não. Mas isso é menos de 1% das pessoas. A maioria esmagadora pode e deve tomar vacina. E não tenha dúvida, a gente só vai controlar essa epidemia com a vacina. Outros países, por exemplo, Israel, que já vacinou uma quantidade grande de pessoas, já retirou a obrigatoriedade de usar máscara na rua, porque a sua população já está bem vacinada. Então, a gente só vai poder voltar à nossa vida normal com a vacina. Então, a mensagem é: vacine-se sem medo. O efeito benéfico da vacina é tão superior à possibilidade remota de acontecer algum problema que não vale a pena nem levar isso em consideração. Tome a sua vacina, controle a sua doença, não adoeça e não passe para terceiros, que podem infelizmente, fazer forma grave e morrer. Então, vacine-se. Melhor aconselhamento de um especialista que está aqui no fronte do tratamento, salvando vidas, no Hospital Histórico Évio Alto, aqui no Trapiche da Barra. É a palavra de um médico referência. Portanto, o renomado fala, o especialista fala, não fique ouvindo quem manda recado de Brasília ou do seu vizinho. Esse negacionismo representa morte. Então, acorde.
seja mais um a difundir, a educar e a dizer vacine-se, porque, como bem diz aqui o doutor Fernando Maia, vacinar, vacinar e vacinar. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do HDT, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525, NET. Claro. Pois é, né, gente? Vacinar. E olha só, para você aí que está nos assistindo, esse momento de pandemia, já viu quantas quantas medidas provisórias o governo federal já colocou em jogo, né, para que a gente para que a economia, de certa forma, pudesse sustentar empregos. E a gente vê mais uma medida provisória, então, e entende como que ela vai funcionar e afetar, é claro, os trabalhadores, agora na matéria de Fernando Palmeira. Estamos para falar sobre uma medida provisória editada pelo governo federal, é a número 1046, que foi publicada na edição da quarta-feira, dia 28, do Diário Oficial. E essa medida provisória ela tem o objetivo de trazer aqueles efeitos como o da primeira oportunidade, em que os empresários tiveram uma série de opções para mitigar os efeitos econômicos da empresa e preservar postos de trabalho. Mas para falar mais detalhadamente sobre o que é que o empresário pode fazer, o patrão vai fazer com relação aos seus empregados, vamos trazer detalhes mais técnicos com o presidente da Comissão de Direitos Trabalhistas e Relações Trabalhistas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Alagoas, Dr. Carlos Hidalgo, que está aqui. Nós estamos no gabinete dele nesse momento para que ele nos explique mais detalhadamente o que isso representa e o que é que realmente pode o empresário fazer para mitigar esses problemas com o seu empregado. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras. De fato, a gente teve essa edição da MP 1046, agora na semana que se passou, e muito se debateu, muito se discutiu sobre os efeitos, sobre os impactos dessa MP. Como você bem já pontuou, a ideia principal é a manutenção dos postos de trabalho, é evitar demissões. E a gente já teve esse exemplo no ano passado. Essa medida provisória agora, 1046, é basicamente uma reedição da medida provisória 927, que vigorou durante o ano passado e trouxe essas flexibilizações com relação às questões trabalhistas. Como fica a situação do teletrabalho, uma vez que muitas empresas já estão com um corpo de trabalhadores e funcionários nesse sistema do teletrabalho? O teletrabalho, o também chamado home office, foi talvez uma das modalidades mais utilizadas agora na pandemia. Nós já tínhamos essa previsão na CLT antes da pandemia, mas com essas modalidades, com essas alterações na prestação de serviço, nós tivemos isso com muito mais frequência. O que muda, basicamente, é que você não precisa mais esperar um prazo que a CLT exigia de 15 dias para que você trocasse o regime do presencial para o home office. Com a medida provisória, isso fica mais flexibilizado e o empregador pode fazer a transmudação do regime avisando o empregado com um prazo de 48 horas. Então, isso fica um pouco mais rápido e traz uma flexibilização também na exigência formal. O home office, o teletrabalho, exige um termo aditivo, um contrato escrito para que seja formalizado. Com a pandemia, isso fica um pouco mais maleável e esse termo pode ser feito até posteriormente. Nós falamos em férias, independente do período aquisitivo, as férias podem também ser antecipadas. E, para a gente concluir, gratificação natalina, 13º salário e dispensa aí da comunicação prévia de tudo isso. Fique à vontade. Sim, importante a gente deixar claro também, com relação ainda a essa questão das férias, que o pagamento agora durante essa flexibilização da pandemia, ele pode ser realizado da seguinte forma: o terço constitucional, ele pode ser pago até a data da segunda parcela do 13º e o pagamento das férias em si pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, altera aquela regra da CLT do pagamento 48 horas antecipado. Então, há uma certa flexibilização visando essa manutenção. E para que você antecipe férias que ainda não tem o direito àquele empregado, é importante que a gente deixe claro que isso deve partir de um acordo mútuo entre as partes. A medida provisória traz essas possibilidades de flexibilização, mas tem que haver um entendimento sempre entre patrão e empregado, principalmente para que não remaneça nenhum tipo de dúvida e todos possam concordar e aceitar aquelas condições que estão sendo ali estabelecidas. Beneficiar o empregador é importante porque ele é quem oferece os postos de trabalho em todo o Brasil. E também beneficiar o trabalhador porque assegura, além desse afastamento temporário, ter garantido aí o seu trabalho, o seu emprego.
Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arlindo Melo, canal 525 NET. Claro. E olha só, gente, a gente vai encerrando o programa de hoje mostrando uma foto de como é que está, então, esse momento da entrega do habitacional Oiticica, lá na região alta da nossa capital, né? A gente mostra aí o presidente Jair Bolsonaro, ladeado pelo senador Fernando Collor. Também o prefeito JHC se encontra aí nessa solenidade, além dele também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e outros ministros também, outros políticos que fazem parte desse momento, que estão aí aguardando também finalizar essa agenda para cumprir uma outra, inclusive ali da entrega do que a gente conhece como viaduto da PRF, tá bom? Vale a gente lembrar que nós aí, mostrando para vocês, né, essas imagens, vale a gente lembrar que nós tivemos problemas hoje por conta da chuva com o nosso material que gera ao vivo aqui para a nossa programação, mas amanhã, de certeza, nós traremos para vocês toda a cobertura de hoje, que foi feita hoje, a respeito dessa visita do presidente Jair Bolsonaro aqui à nossa capital. A gente vai encerrando o programa de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá.